Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o conteúdo que está contido no volume 2 do PET, referente ao primeiro ano do ensino médio. Nesse volume 2 está sendo trabalhados os conceitos de aceleração, velocidade e deslocamento. Também as fórmulas que correlacionam como que eu calculo um a partir do outro, né, tudo em relação ao tempo. Bom, eu pude perceber algumas dúvidas, então nós vamos trazer aqui um simulador que vai nos auxiliar a enxergar melhor esses conceitos contidos no PET. O link para esse simulador eu vou colocar na descrição aqui desse vídeo. Eu já quero mostrar para vocês também algumas fórmulas que estão espalhadas ao longo das semanas desse PET volume 2. Essas fórmulas, então, vão correlacionar velocidade, aceleração, o S aqui, que é o deslocamento, e também tudo isso a gente tem que lembrar que está em relação ao tempo, que é a nossa letra T aqui. Quando a gente olha essas fórmulas, talvez nem seja tão difícil aplicá-las, né? O problema vai te dar algumas dessas variáveis e vai te pedir para calcular a partir de algumas a outra. Então, é uma conta matemática relativamente simples. Mas compreender fisicamente o que isso está relacionado, talvez só pela leitura não fique tão claro. Por isso, nós vamos utilizar aqui esse simulador. Então, esse simulador ele me proporciona colocar. Está vendo que tem um carrinho aqui. Esse carro vai se deslocar, né, em relação a esse eixo X. Eu posso definir alguns valores antes de começar a minha simulação. Então, a aceleração que ele vai ter, a sua velocidade inicial e a sua posição inicial. Se eu deixo os três valores aqui como zero e inicio, o carro não vai se mover. Ele não tem velocidade inicial, ele não tem aceleração, ele está parado. Então, um carro parado, eu posso dizer que a sua aceleração e velocidade é igual a zero. E, consequentemente, seu deslocamento vai ser zero também. Tem aqui algo que a gente vai utilizar, que são esses parâmetros, o verde e o vermelho, que vão estar ligados a esses dois cronômetros. Então, quando o carro ultrapassar essa linha verde, esse cronômetro verde começa a funcionar e quando ele chega na vermelha, eles vão pausar. Vocês vão ver que isso é interessante porque a gente pode, então, por exemplo, utilizá-lo desde o início, do zero, ou utilizá-lo num momento específico para cronometrar quanto tempo ele gastou somente entre o verde e o vermelho. Se eu colocar aqui, vai ser a mesma coisa desse cinza, vai ser o total, mas a gente vai fazer alguns testes mudando eles de local para a gente entender melhor esse conteúdo. Pois bem, se ele está parado e eu defino aqui uma velocidade inicial, vamos colocar de 2 metros por segundo, quando eu começar a minha simulação, clicar aqui no Start, a aceleração sempre vai ser zero, mas ele vai sair do lugar, porque ele tem uma velocidade inicial. E a gente vai poder reparar aqui então nos gráficos o que vai acontecer com cada um. E isso vai estar relacionado novamente com essas fórmulas aqui. Então vamos lá, dei Start. Veja que aqui está contando o tempo total que o carro está gastando, ele está se deslocando sempre com essa velocidade constante de 2 metros por segundo. Olha que interessante. O gráfico da aceleração não vai aparecer nada porque ela é zero. O gráfico da velocidade é uma reta sem inclinação nenhuma porque é uma constante. E o gráfico do deslocamento, vamos pausar aqui, né? O carro já terminou. O gráfico do deslocamento é uma reta crescente. Então, sem aceleração, uma velocidade constante, sem inclinação nenhuma, e um deslocamento que é crescente, o que é natural. Ele está mantendo uma mesma velocidade, o tempo está passando, e com o tempo passando ele vai se deslocando. Vamos fazer aquele teste de mudar aqui. Então, veja, quando agora ele chegar no verde, então vai pausar o primeiro cronômetro
e quando ele chegar no vermelho vai pausar o segundo cronômetro. Se eu fizer a diferença entre o cronômetro vermelho e o verde, eu sei o tempo que ele gastou somente entre a posição 15 e a posição 50. Então veja que ele passou ali e aí eu consigo fazer essa conta e saber o quanto tempo ele gastou só nesse trecho. Eu posso definir isso para qualquer ponto aqui, mas isso por enquanto não vai ser tão relevante, só estou mostrando essa funcionalidade. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma velocidade inicial zero, então ele parte do repouso, mas ele tem uma aceleração constante de, pode ser 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a cada segundo, a sua velocidade vai aumentar 2 metros por segundo. Vamos dar o start e ver o comportamento. Então veja, agora a minha aceleração é uma reta sem inclinação. Deixa eu pausar aqui, porque agora com a aceleração constante o carro vai esse percurso mais rápido, né? Mas vamos ver o gráfico aqui. Minha aceleração então é uma reta sem inclinação, porque ela é constante. Agora a minha velocidade está aumentando como uma reta crescente, porque a cada segundo que passa essa minha aceleração aumenta a minha velocidade, então ela vai aumentando. E o meu deslocamento começa a formar então uma exponencial. Se a gente voltar então aqui nas fórmulas, olha só, a velocidade é igual à velocidade inicial, que nesse caso foi zero, mais a aceleração vezes o tempo. Então o tempo foi passando, com uma aceleração constante, a velocidade foi aumentando. Quando nós olhamos o deslocamento S, nós não tínhamos um deslocamento inicial, então é zero, nem velocidade inicial é zero, mas o tempo aqui está elevado ao quadrado. Então, a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Por isso que esse tempo elevado ao quadrado gera no nosso gráfico uma exponencial. Enquanto o tempo é elevado a 1, né, como na outra fórmula aqui da velocidade, gera simplesmente uma reta com uma inclinação crescente, né, fazendo com que a reta tenha um valor crescente. Nós podemos combinar, então ele já pode ter, vou colocar uma aceleração um pouquinho menor aqui, para o gráfico, para ele não passar tão rápido. Vamos para a aceleração de 1 e já vai ter uma velocidade inicial. Vamos dar Start. Veja que o carro vai ficando cada vez mais rápido, porque a aceleração está aumentando a velocidade dele. Vamos deixar ele passar. E agora, conseguimos analisar bem o gráfico. Pois bem, veja aqui no gráfico da velocidade que ele não parte do zero, ele parte do 2, porque ele já tinha uma velocidade inicial. Com a aceleração, essa velocidade inicial não vai permanecer a mesma, ela vai começar a crescer. E, novamente, o meu deslocamento vai ser uma exponencial devido àquele tempo elevado ao quadrado que eu mostrei na fórmula. Vamos colocar também uma posição inicial. Vamos, então, agora fazer com que ele tenha uma velocidade inicial, vou estar até um pouquinho maior ela, 3, mas vamos aumentar e vamos diminuir na aceleração, também para o nosso experimento não acabar muito rápido. Então, vou colocar 0,5 de aceleração, 5 metros por segundo de velocidade inicial e uma posição inicial do ponto 5. Você vai ver que o carro vai partir já do ponto 5 ali. E aí ele vai ganhando velocidade, claro, coloquei uma aceleração pequena, mas o comportamento do gráfico vai continuar sendo o mesmo. O que vai mudar são só os fatores iniciais. Então veja bem, aceleração, uma reta constante, o valor de 0,5. A velocidade começou no 5, sua velocidade inicial, mas foi aumentando ao longo do tempo porque havia uma aceleração nesse carro. E por fim, o deslocamento continua sendo uma exponencial, mas veja que ele não começou do zero, ele começou do 5, que foi a posição inicial que eu coloquei aqui. Então, acho que olhando para esses gráficos, aquelas fórmulas ficam um pouco mais simples de serem compreendidas. Então, eu aconselho vocês a entrarem nesse simulador, fique mudando aqui todos esses parâmetros, fazendo vários testes para visualizar melhor esse conteúdo. Essas fórmulas todas estão ao longo do PET, mas vocês podem consultar também, são muito fáceis de achar na internet. E é isso, se você for meu aluno, pode me procurar pelos meios oficiais, né, que a escola tem de comunicação para tirarmos alguma dúvida.
Se você não for meu aluno, seja bem-vindo. Estou sempre colocando vídeos aqui no meu canal ajudando a compreender melhor os pets. E se inscreva, porque eu vou colocando novos vídeos ao longo da semana. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.